Entendendo a nossa condição de espíritos imortais, é justo que se peça tolerância e paciência diante dos companheiros que a vida te confiou a direção e a intimidade. Não é unicamente a noção de culpa e a dor causada por certos prejuízos que se fazem suscetíveis de conduzir uma criatura ao desequilíbrio ou à autodestruição. A nossa possível atitude condenatória, em muitos casos, é o fator desencadeante que impele para a loucura ou para o suicídio. Em vista disso, se consegue discernir os riscos em que se encontram determinados irmãos. Usa a caridade do entendimento para com eles, a fim de que não venha a precipitá-los em riscos maiores. Se pessoas estimáveis caíram em erro, não lhes aumentes o peso da culpa, destacando-lhe esse ou aquele jeito infeliz. Aos enfermos não te dirijas comentando-lhes os males, para que esses mesmos males não lhes cresçam na imaginação. A frase de tristeza para os tristes é mais um toque de sombra, ampliando-lhes a angústia. Perante os aflitos, não apresentes esse ou aquele quadro de inquietação, capaz de impulsioná-los ao desespero. Recorda que toda conversação está carregada de poder criativo. Usa o verbo para o bem e faz com ele a felicidade de quantos que compartilham a vida. Não é apenas o mal que praticamos aquele que se nos debita nas contas kármicas a pagar, mas igualmente aqueles outros males que sugerimos ao próximo, impelindo semelhantes às faltas determinadas pela nossa capacidade de criar imagens nos cérebros alheios com o pincel de nossos apontamentos e com as nossas tintas de indução. Então, com estas palavras, convido a todos a inspirarem profundamente, elevarem os seus pensamentos a Deus e a Jesus, colocarem em suas mentes os irmãos que nós tivemos dificuldade de convivência durante essa semana, induzindo palavras que possam ter ocasionado certos desconfortos entre as partes, mentalizar energias de esclarecimentos a todos esses irmãos, inclusive a nós mesmos, a fim de que nós possamos nos conectar com a espiritualidade de luz. Convido a todos a elevar esses pensamentos através da oração, através do pensamento elevado e especialmente nos concentrarmos aqui e agora nas palavras que aqui serão proferidas, nas energias que aqui estão sendo manipuladas. Com isso, agradecemos a toda a espiritualidade de luz, em especial ao Dr. Valdo Del Greco, nosso guia mentor espiritual, a fim de que nós todos possamos retornar aos nossos lares, carregados de muita fé, de muita luz e de muita harmonia. Com a graça de Deus, de Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Então, convidamos o nosso irmão Alexandre a dar início aos trabalhos de hoje. Boa tarde a todos, muito bom retornar a casa. E falar do Cristo é falar da caridade. Vou procurar mesclar um pouco de esclarecimento, um pouco de estudo, um pouco de reflexão na sensibilidade. Como disse Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 30, não, e tem Instrução dos Espíritos, desculpa, esse é do amor, 30. Quando ele fala em instrução, Emmanuel nos diz: duas asas nos conduzirão à presença de Deus. Uma é o amor, a outra a sabedoria. Então é procurando conduzir esse diálogo nessa linha de reflexão para que possamos nos valer dos nossos sentimentos. Convido a todos a entrarem com a boa vontade e com os sentimentos, para que Deus Pai, Jesus, execute o trabalho em nossos corações e que possamos juntos nos valermos da nossa inteligência, do nosso raciocínio, para nos conduzirmos numa interpretação mais profunda, mais esclarecedora e ao mesmo tempo muito simples, que é o que buscamos, ser simples. Simples no entendimento, na colocação de que Allan Kardec foi magistral, foi um pedagogo exemplar, alguém que teve uma felicidade muito grande de que, assessorado
por toda uma espiritualidade amiga, colocou para nós as leis morais. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, temos as leis morais. Leis que por si só nos dizem que regulamentam, regem relações. Leis que vão falar de relações de amor, relações de eu para com Deus, eu para comigo mesmo e eu para com o próximo. É nessa linha de raciocínio, nessa linha extraída da questão 614, que apenas sugiro como ferramenta pedagógica para o entendimento do que o Kardec nos expôs, nos trouxe, de maneira muito brilhante, muito didática, como pedagogo que era. Porque eu vejo muitas confusões, muitas más interpretações, e ser simples não é tão fácil. Porque o que é simples atinge um grau que não tem o a mais e não tem o a menos. Ele está na sua mais plenitude, exposição. Então, primeiramente eu vou ler a questão. E prometo que serão muito poucas as questões que eu vou ler, e muito curtas, muito breves, para que a gente não seja técnico. Tá? Então, a questão 614, terceira parte do Livro dos Espíritos, características da lei natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem não é infeliz senão quando se afasta dessa lei. Logo depois, na questão 617, vai dizer: todas as leis da natureza são leis de Deus. Então, a lei da gravidade, as leis da física, as leis morais, que estabelecem relacionamentos, como não matar, como seguir buscando a perfeição, lei de amor, justiça, caridade, todas são leis de Deus. E nos diz assim: o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as da alma e as pratica. Aqui tem um fator, a caridade. Quando a gente entra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Consolador, Cristo Consolador, quando a gente aborda a questão da justiça, amor e caridade, quando falamos de caridade, falamos de Jesus. Ninguém, acredito eu, se diz espírita questionando que Jesus é a expressão máxima da caridade, que ainda trabalha por nós. Sendo assim, eu vou me ater nesses pequenos detalhes, porque eu vou ler só uma questão e esse anotado de Kardec, em que ele diz: entre as leis divinas, umas regem o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis da física, e seu estudo está no domínio da ciência. Outras, especialmente, se referem ao homem, o homem consigo mesmo, o homem em si mesmo, o homem em suas relações com Deus e o homem em relação com os seus semelhantes. Estas leis compreendem as regras da vida e do corpo, como também as da vida e da alma. São as leis morais. Então, essa é a intenção, é trazer a reflexão de que possamos colocar de maneiras mais simples isso tudo, de modo que possamos colocar em prática em nossas vidas e que tenhamos um entendimento com bastante clareza. Eu vou procurar falar num linguajar simples, vou tentar dar o meu melhor para que esse aprendizado que estou compartilhando, porque todos somos aprendizes, né? A gente compartilha o que estuda, o que aprende. Não estamos aqui por saber alguma coisa. Expositor é uma figura que está compartilhando um aprendizado. Quem sabe
não está num patamar bem acima disso, né? Esse ser expositor é para aqueles que precisam, que têm ainda a necessidade do estudo, a necessidade de compartilhar o que aprende. Então vamos tentar trazer em linguagem mais simples, sejamos mais práticos. Leis. O que são leis? Leis estabelecem relações. Que relações? Porque a lei vai dizer o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, conforme eu acabei de ler na questão 614. Relações de amor. De eu para com Deus, primeiramente, porque esses são os alicerces que vamos conduzir em todas as outras relações. Leis que estabelecem relações de eu para comigo mesmo, pela minha consciência, e a relação de eu para com o próximo, com o semelhante. Relações de amor. O que diz a questão? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, se você busca a felicidade, eis aqui a única e verdadeira felicidade para o homem. Buscar a sintonia com essas leis, a afinidade com essas leis. Se despindo da veste do orgulho e do egoísmo, se colocando como um pertencimento nessa obra de Deus, nas leis da natureza, se integrando na obra, se vendo como um instrumento co-criador nessa obra. Que posso eu sem Deus comigo? Que energias eu produzo de mim mesmo? Aquele que se diz espírita, aquele que acredita em Deus, sabe que recebemos o amor divino e compartilhamos, transformando energias, recebendo as energias salutares quando nos harmonizamos com a natureza e colocando em movimento o amor, a caridade, a que nos propicia realizar todas as virtudes, a prática do bem. Insisto, então, que leis da natureza, como a lei do progresso, está em nós. Queiramos ou não, fomos criados assim. E Deus Pai, por ser misericordioso, bondoso e na sua infinita sabedoria, sabe o que criou, sabe o que fez. Cabe a nós seguir os ensinamentos de Jesus para nos fortalecermos no esclarecimento, nos fortalecermos no consolo. Quando após apresentar as bem-aventuranças para que se bem pratique a caridade, para que se busque a harmonia com a natureza, Jesus nos diz no capítulo 5 de Mateus, no Evangelho, versículo 28, sede perfeitos. Não na intenção de que busquemos ser perfeito como Deus o é, nunca seremos Deus. Mas esse é um modelo, buscar a perfeição como Deus é perfeito. Porque se formos criados simples e ignorantes, estaremos em permanente busca pela evolução. E quando não estamos procurando dar o melhor de nós, buscando esse aperfeiçoamento moral, essa melhora, desenvolvendo as duas asas, a do amor e a da sabedoria, para nos aproximarmos a Deus, quando não estamos buscando essa afinidade com as leis da natureza, nos tornamos infelizes. Porque essa é a única e verdadeira felicidade para o homem. Essas leis lhe indicam o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz senão quando se afasta dessas leis. Então a condição de ser perfeitos, buscar a perfeição, cabe a nós, pelo livre-arbítrio. Através da lei do trabalho, nos valendo da oportunidade da encarnação. O que é uma encarnação além de uma oportunidade de, através da lei do trabalho, nos melhorarmos as nossas imperfeições morais? Se temos a lei do progresso em nós e em tudo na natureza, tudo está sempre melhorando. Se somos convidados a ser de perfeitos, a buscar a perfeição, quando assim não o fazemos, geramos dor, geramos sofrimentos.
que nós estamos nos negando ao que somos criados. Então, recorrendo ainda ao Livro dos Espíritos, para depois passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, apenas lembrando, primeiramente, Kardec codificou a doutrina espírita no Livro dos Espíritos. Meu coitado aqui, estou só com a capa, uma contracapa não tem mais, carregando para lá e para cá, mas estamos indo. Daqui, do Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele trata das leis morais. Logo depois, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma obra para explicar as leis morais, para desenvolver as leis morais. Leis que falam da relação de eu comigo mesmo, eu com o próximo e eu com Deus. Relações de amor. Quando entramos no capítulo 27, 28, na parte de coletânea de preces, isso que eu estou dizendo também está repetido, assim como eu acabei de ler aqui no Livro dos Espíritos. Dito isso, o convite de algo tão importante, uma frase de Jesus, né? Uma frase, sede perfeito. Daria um congresso, nós poderíamos. Claro que eu estou só trazendo pinceladas, tentando contribuir para que a gente faça tem algumas ferramentas e se valha nisso no dia a dia, para nos fortalecer, para nos consolar. Caracteres da perfeição. Características da perfeição. A essência da perfeição é a caridade. Na sua mais ampla acepção, porque a caridade implica na prática de todas as virtudes. Quer desenvolver as virtudes em si mesmo? Quer corrigir as suas imperfeições morais? Pratica a caridade. Todas as virtudes você pode desenvolver praticando a caridade. Se assim não fosse, Jesus teria dito de outra forma, de outro jeito. Ele não teria colocado, como o apóstolo Paulo nos traz, fora da caridade não há salvação. Não haveria um capítulo exclusivo falando de caridade. Quando se fala no capítulo 6, Cristo Consolador, se fala em caridade. Não há como falar de Jesus sem falar da caridade. Caridade moral e caridade material, já que nós estamos vendo que as leis se dividem, podendo ser estudada pela ciência, quando relacionamos o estudo da matéria bruta e da matéria em movimento, pelas leis da física, ou então, quando, que é o sábio, né, que estuda as leis da matéria, ou quando estamos falando do homem de bem. O homem de bem é o que estuda as leis da alma e as pratica. Não há condições, não há como estudar e ter entendimento. Se você não praticar a caridade, não há como fixar isso, não há como desenvolver. Se não teóricos, iam para dentro dos gabinetes, dos seus escritórios, fariam tratados de filosofia, encontrariam. Não há. Nós temos no materialismo, o berço do materialismo, como quem tira Deus do centro de tudo e coloca o homem. Como algo que não estabelece mais verdade e nem parâmetros. Cada um pode fazer o que quiser, o que bem entender, com a sua verdade, com o seu entendimento. Nós, espíritas, temos o Cristo por modelo. E no centro de tudo temos Deus. Porque procuramos essa harmonia da natureza, encontrar o nosso lugar. Muitas vezes pela prece. Ainda que preces para pedir, mas preces de agradecer. Por que agradecer na prece? Será que Deus Pai precisa dos nossos elogios, dos nossos agradecimentos? Quem sabe estaria aí o nos educar no desejo, no querer, o aprender a ser grato, entender, observar a grandiosidade de Deus e sua obra. Precisamos louvar a Deus? Deus precisa de aplausos? Ou cabe a nós
aprendermos a desenvolver os nossos desejos, o nosso querer, educar nosso pensamento, bem direcionar no amor ao próximo, a si mesmo, a ver a grandiosidade da obra de Deus, a ver o bem. E aí entramos então no capítulo O Homem de Bem. O Homem de Bem. No capítulo, deixa eu ver aqui que página, porque eu estou no C de perfeitos, né? Então, falamos das características da perfeição e agora o homem de bem. Apenas a primeira frase, olha só. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Bom, como nós estamos falando de leis morais, nós temos que considerar que, ao desenvolver as leis morais, temos na última lei moral o resumo de todas as leis. A lei de justiça, de amor e de caridade. A verdadeira caridade é sempre boa e benévola. Ela está mais nas ações, nos gestos, do que no fato em si. Então preste bem atenção na intenção. Se o colega me pedir emprestar o celular, e eu emprestar, não vou emprestar, porque depois quando eu precisar eu pego dele. Cuidado com as intenções. Quando se resume todas as leis morais aqui, na lei de justiça, amor e caridade, não há como não nos darmos conta de que temos sim que falar da caridade. E de que o Espiritismo não institui nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então estou eu no meu barco, no corpo físico, nessa condensação fluídica, em que, nessa condensação de energia, entro no mar da vida, a minha travessia, a encarnação. Sendo que Jesus entrou no barco, ele está agora no meu coração. E eu deveria estar confiante. Diante das tempestades, das turbulências, por que eu ia guardar o Cristo? Ele está comigo no barco. A minha fé com o Cristo dentro de mim. Não sei se vocês compartilham comigo, eu com certeza acordaria o Cristo. Ainda me encontro numa condição que, se começar a fechar o tempo, começarem as ondas turbulentas, né? A fé. Aquela fé que quando Jesus encontra o centurião que se dirige a ele, um soldado oficial, pedindo a cura para o filho, e Jesus, tá, vamos lá, vou largar tudo aqui, vamos lá curar teu filho. E ele diz, não precisa. O Senhor diz só uma palavra e meu filho vai ser curado. E Jesus olha para todos e diz assim, em Israel não encontrei alguém com tamanha fé. Jesus estaria ali escolhendo um modelo, estaria dizendo, olha aqui, ó. E ele já tinha os apóstolos do lado, ele já tinha passado por tanta coisa, com tanta gente. O que ele queria nos ensinar com isso? Então, se a gente não se dedica ao estudo e ao sentimento,
porque duas asas nos conduzem à presença de Deus. Não raciocinamos, não pensamos, não utilizamos, não nos valemos da lei do trabalho para extrairmos aprendizado, não conseguimos interpretações. É para isso que o Espiritismo vem ao nosso encontro, nos ajudar a entender que esse soldado tinha um entendimento e que assim como ele tinha subordinados e ele mandava executar, eles iam, Jesus também. Jesus é o governador do orbe do nosso planeta. Então, pela inteligência e o sentimento, ele diz, Jesus só precisa ir, basta só mandar, tudo está resolvido. A gente complica as coisas, né? A gente tenta... Porque eu acredito que muitos como eu vêm de berço católico, vêm de berço de tradição, em que culturalmente, talvez como eu, mais de 300 encarnações, nunca judeu, acredito eu, na minha convicção, tá? Tem. Mas imagino quantos têm berço espírita, né? Quantos têm realmente uma base assim que já alcançou degraus muito mais avançados do que isso. Mas eu me surpreendo muito com essas interpretações que irmãos da doutrina espírita fazem, que livros da doutrina espírita nos esclarecem. Então eu gostaria de finalizar recorrendo a uma leitura de uma psicografia de Chico Xavier, em que Humberto de Campos, agora intitulado por Irmão X, já que ele não podia colocar um nome, então, a psicografia de Chico Xavier, na antologia, no Natal do Apóstolo. Eu vou fazer um pouco de leitura e vou dar umas pausazinhas rapidinha para que alguém que não está conseguindo acompanhar na leitura e interpretação, eu vou tentando ajudar na interpretação, mas ela me toca muito, então eu acho que é uma coisa muito bonita. E para quem já conhece, tenho certeza que vai compartilhar também um momento de sensibilidade. Quando Simão Pedro, o apóstolo Pedro, foi arrancado aos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentia o coração varado de angústia, conquanto mostrasse passo firme. Então, Pedro estava preso. Foram lá, pegaram o Pedro e estavam levando ele para a execução. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba, à maneira de um pai atormentado por filhos inocentes. Irmãos do Evangelho ladeavam-no tristes, escondendo o próprio desespero, diante da serenidade com que ele, encanecido em duras experiências, se acomodava ao martírio. Mulheres, crianças, emaranhavam-se o cortejo dentro para beijar-lhe as mãos. Transeuntes ainda, mesmo adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no respeitosos, quais se vissem um soberano humilhado e pobremente vestido, a caminho de um inesperado triunfo. Quem é que não se condoeria em ver alguém de 80 anos sendo retirado do cárcere, conduzido para o martírio final, aos trancos e barrancos, tratado como... Imagine a cena, né? Então, até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara ao curar-lhe os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Apenas um pretoriano, guarde esse nome, porque a gente vai repetir esse nome o tempo todo. Apenas um pretoriano, Sertório Aniceto. Sertório Aniceto. Apenas um pretoriano, Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava o sarcasmo, desejando quebrar a atmosfera da reverência e de êxtase que se fazia desdobrava impropérios. Para adiante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. E mais à frente, não abuse da caridade do povo,
ladrão imundo, chegou ao seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz. Compreendia que a Boa Nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No íntimo do coração ardia-lhe a saudade do Mestre, saudade de Jesus, e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, via não longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre, espreguiçando ao sol, o cenário imenso, as termas, os jardins. Mas, no entanto, regressava ele a imaginação para a Galileia distante, buscando Jesus no seu pensamento. Buscando Jesus no pensamento, revia o lago de Genezaré, em seus dias mais belos, e as multidões simples e generosas com que o Senhor repartia o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Por estranhos mecanismos da memória, respirava de novo o perfume das rosas de Betsaída, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas de Magdala e dos pequenos vinhedos de Cafarnaum. Apesar do calor reinante, rememorava a pesca e supunha-se envolvido pelo sopro da brisa, quando a barca sobrestava as ondas calmas. Reconstituía enlevadas as pregações do divino amigo e parecia-lhe jornadear de retorno à família das crianças e dos enfermos, das mães sofredoras e dos velhinhos que ele próprio lhe entregara ao coração. Atingindo o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados, que o desnudaram, e como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro com Jesus, sofregamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados, que lhe apressavam pés e mãos, ao lenho que se lhe erguera de improviso. Então estavam pregando Pedro na cruz. Em derredor escutava os protestos velados das centenas de espectadores, lamentável exibição de mistura com as preces dos companheiros agoniados. Detido, porém, na ânsia do repouso, Pedro não via o tempo se escoava, sem que lhe desfechassem qualquer golpe. Aqui e além, grupos em orações e lágrimas salientavam-se de mãos postas, contudo a morte tardava. Sartório Aniceto, aquele pretoriano que chegava lá no começo, o Pedro, entretanto, não perdia de vista e, reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo uma pedra, um calhau, uma pedra pequena à cabeça, e gritou: "Morre, bruxo!" O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se o invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico, ao pé dos próprios despojos e alheio ao algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam, como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus, a 2 passos, a endereçar-lhe o inovidável sorriso. Mestre, inclinando-se para beijar o chão onde Jesus pisava, o Messias redivivo tornou-o nos braços e partiu, conchegando ao coração, qual se transportasse frágil criança. Por várias semanas restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. É uma informação interessante, não? Então, no além tem uma estância de luz. Junto dele visitou paragens de inexprimível beleza. Recolheu lições preciosas,
presenciou espetáculos soberbos de grandeza cósmica e abraçou afeições inesquecíveis. Então Pedro tinha ido para um lugar maravilhoso e reencontrado os que ele amava, os que amavam ele. Quando mais integrado se reconhecia no plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anuncia nova separação. Jesus vem a ele e diz: olha, eu vou partir. Que o discípulo descansasse quanto quisesse, elevando-se às excelsas regiões. Ele, porém, Jesus, devia ausentar-se. Pedro diz: Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo Pedro, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando-lhe escuro recanto da vastidão em que se adivinhava a residência planetária dos homens, informou sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também. E como outrora, demandaram juntos os quadros de ação em que lhes evidenciasse o amor supremo. Então agora vem uma segunda parte que fecha o que a gente viu. As leis morais, o homem de bem, aquele que, como discípulo de Jesus, conseguiu galgar os degraus de correção das suas imperfeições morais, adquirindo valores eternos, valores espirituais, renegando os valores transitórios da encarnação. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. A multidão cantava, glorificando o Senhor. Não obstante o Natal estivesse na lembrança de poucos, rememorava-se ali, diante da imensidão constelada, a melodia dos mensageiros angélicos. Simão, fremido de emotividade, começou a chorar de alegria. Anelava ser bom, aspirava a ser irmão da humanidade, queria auxiliar a construção do reino de Deus e homenagear a manjedoura de Belém, ofertando algo de si mesmo, em louvor do Evangelho. Neste íntere, aproximou-se Jesus e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se admirado. Enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino, agonizante. Era Sartório Aniceto. E rogava-lhe a Pedro, mentalmente, em prece, que Pedro se compadecesse do filhinho dele, que a febre devorava. Qual se registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. Então agora, ele com o Aniceto, com o filho doente na beira da morte, está ali rogando a Pedro, para que Pedro interceda e cure o filho. E aqui eu convido nós a nos colocarmos na obra de Deus Pai. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão, Pedro. O antigo pescador não hesitou. Depois de auscultar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente, tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito. Enlaçando-se ao pai, a feição de ave assustada quase torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia. E, renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começava a nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. Obrigado a todos. Era o que eu tinha contribuído ao nosso dizer. Gostaria de convidá-los para... Nosso próximo coletivo hoje vai ser ao som do violão. Ao som do violão. Então eu convido
todos a se sintonizarem com as energias, com a música, com as palavras, a fim de que todos nós possamos nos tornar receptivos para essa peça. Convido a todos para permanecermos com o pensamento elevado em Deus Pai, em Jesus, em toda a espiritualidade amiga, nos espíritos benfeitores, familiares, protetores, em Maria, Mãe de Jesus, Ismael, guia de nosso Brasil, Bezerra de Menezes, com suas bênçãos de saúde, bem como seus mensageiros e nosso anjo da guarda, dizendo numa só voz ao Pai: gratidão, Pai, por mais um dia de vida encarnados, por tantas bênçãos recebidas desde quando fomos gerados até o dia de hoje. Gratidão pelas energias salutares que nos chegam neste momento, na tarde de hoje. Que o amor de Jesus nos ilumine a consciência para a escolha do bem, nos toque os corações, aformoseando nossos sentimentos, desenvolvendo nossas habilidades para o trabalho do bem, a prática da caridade. Nos ilumine, Pai, para comungarmos em Tua obra, com as energias salutares que nos chegam da natureza, das águas das fontes, dos rios, dos mares, dos campos, dos vales, dos montes, do sol, da chuva, do ar, de todos os verdes da natureza, para que brilhe a nossa luz. Com muito amor, muito carinho, nos fortalecendo em saúde, com muita paz. Gratidão, Pai. Que essas bênçãos nos fortaleçam em corpo e em espírito, se irradiando, depurando todo o ambiente onde nos encontramos, com muito amor. Os rogamos, Pai, que essas bênçãos se irradiem aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, fluidificando nossa água, abençoando nossas plantas, nossos animais domésticos, se irradiando aos nossos irmãos que nós amamos, que nos amam, encarnados e desencarnados, com muito amor. Os rogamos, Pai, que essas bênçãos também se irradiem aos nossos inimigos, nossos vizinhos, colegas de trabalho, nos fortalecendo na fraternidade. Dai-nos bênçãos de piedade e compaixão, bênçãos para a solidariedade, a cooperação, a união. Que sejamos, Pai, todos fortalecidos para o enfrentamento de nossas provas, nossas expiações individuais e ou coletivas. Abençoai, Pai, a paz no mundo, os irmãos em conflito na Europa, nas guerras. Abençoai a paz entre os povos, a paz de cada um. Que todos sejamos fortalecidos para o enfrentamento da pandemia do coronavírus e as doenças infecciosas. Bênçãos aos nossos irmãos que desencarnaram em decorrência da pandemia, os contaminados, seus familiares, a todos que combatem a pandemia. Que o amor de Jesus toque o coração dos líderes religiosos, políticos, para que se afastem da corrupção, que trabalhem em prol do povo ao qual representam, em prol da saúde do planeta, do meio ambiente, em prol de toda a humanidade. Gratidão, Pai. Nos ilumine para que saibamos reter as bênçãos recebidas na tarde de hoje. Nos ilumine, Pai, para que bem saibamos compartilhar essas bênçãos nas oportunidades que assim se fizerem. E que, acima de tudo,
as bênçãos recebidas para a prática do bem, a prática do amor, a prática da caridade. Por todas as bênçãos recebidas e irradiadas na tarde de hoje, mais uma vez, Pai, gratidão. Uma boa tarde a todos. Vamos fortalecidos com o amor de Jesus, confiantes na obra de Deus Pai. Boa tarde a todos, obrigado, gratidão por estarmos juntos.